No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a profissão de astróloga kármica. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de O Universo da Astrologia Kármica. Aqui você tem informações a respeito de se tornar uma astróloga kármica e esse mundo fascinante da astrologia kármica. Meu nome é Sandra Salles, eu sou astróloga kármica, eu sou instrutora de astrologia kármica. Tem muitas pessoas que conhecem ou que têm alguma noção, que conhecem a astrologia, porque a astrologia todo mundo conhece, né? Pelo menos sabe o signo solar, a grande maioria das pessoas tem esse conhecimento, né, do signo solar, do signo lunar e tudo mais, mas nem todo mundo tem o conhecimento da astrologia kármica. Nem todo mundo sabe o que é astrologia kármica, do que trata a astrologia kármica, e às vezes tem pessoas que sabem o que é, sabem do que trata, né, sabem que a astrologia kármica é um tipo de leitura que a gente busca a origem dos problemas das pessoas nas vidas passadas, e daí que as pessoas às vezes sabem um pouco desse assunto, mas mesmo que ela tenha interesse em estudar, pode ser que ela nunca tenha considerado se tornar uma astróloga. E eu sei disso porque tem muitas alunas minhas que começam a fazer o curso buscando o autoconhecimento, buscando entender sobre elas mesmas, né? Eu falo elas porque as mulheres são maioria nesse universo, mas sim, temos homens interessados em astrologia, temos grandes astrólogos, né? Mas aqui no meu canal a grande maioria é mulheres e 100% das minhas alunas são mulheres. Então, por isso que eu falo sempre no feminino. Mas os homens estão incluídos, viu? Se tiver algum homem aí que queira se tornar meu aluno, que queira estudar astrologia kármica, se tornar um astrólogo kármico, também será super bem-vindo. Todo mundo tem capacidade para fazer isso, né? Mas o que acontece é que a maioria das pessoas vai buscar o conhecimento quando, né, buscam, quando já sabem, quando entendem o que é astrologia kármica, o tipo de leitura que a gente faz na astrologia, vão buscar isso em busca de resolver os próprios problemas. E esse é o caminho natural. Você começa estudando o próprio mapa, entendendo o próprio mapa, resolvendo os seus próprios problemas, resolvendo os seus próprios traumas, né? Quando tem traumas, situações complexas e tudo mais, para que você consiga se tornar uma pessoa mais apta a lidar com o problema dos outros também. E daí que o que acontece é que quando as pessoas vêm, buscam essa informação, que querem estudar, não aquelas que querem apenas fazer a leitura do mapa, saber sobre si mesma de uma forma mais rápida e não de uma forma tão profunda. Por que uma forma mais rápida e não tão profunda? Porque quando você vai a um astrólogo ou uma astróloga para que ele faça a leitura do seu mapa, sempre tem, né, uma quantidade enorme de informações, mas o nosso cérebro só é capaz de captar uma determinada quantidade de informações ao mesmo tempo, né? Então a gente olha para aquelas questões que são mais pressionantes no momento e as outras coisas a gente até deixa para depois. Mas quando a pessoa decide estudar astrologia, e quando ela decide estudar astrologia kármica, quando ela já entendeu que na astrologia kármica ela encontra outras respostas, a grande maioria tem vontade, sim, de ajudar outras pessoas, de usar esse conhecimento para auxiliar outras pessoas. E essa é a maior transformação que pode acontecer na vida da astróloga. É quando ela deixa de ser uma estudante ou uma pessoa que está olhando apenas para os próprios problemas e ela vai em busca de ampliar esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Porque se você estuda apenas o seu mapa, você vai focar naquelas situações do seu mapa. Né, se o seu signo solar é Libra,
você vai querer estudar, saber tudo sobre o signo de Libra e entender para, né, captar quais são os aprendizados que você tem para desenvolver nessa vida a respeito do seu signo solar, aquilo que você está desenvolvendo. Se seu ascendente é Escorpião, você vai querer entender como é que funciona Sol em Libra com ascendente Escorpião. Mas depois que você entende o quanto que esse conhecimento é profundo, a grande maioria das pessoas que busca o conhecimento da astrologia kármica e também que são pessoas mais ligadas, que já têm ou que já têm vontade de fazer um trabalho mais voltado para o desenvolvimento espiritual, essas pessoas buscam sim se tornar profissionais da área, né? Uma profissional da astrologia kármica para conseguir ajudar outras pessoas. E daí que aí é que começa a transformação. E eu vejo isso acontecer com as minhas alunas também, quando elas entram lá dizendo, né, que estão só buscando informações para si próprias, para se melhorar, e em algum momento isso se mostra como uma oportunidade não é, de se tornar uma astróloga kármica. E por que é uma oportunidade? Bom, primeiro que é uma oportunidade de ajudar outras pessoas, é uma oportunidade de levar aquele conhecimento e aquele entendimento para ajudar outras pessoas a resolver o problema delas, não é? Então, ela sai do papel de alguém voltada para os seus próprios problemas para o papel, de repente, de uma terapeuta. E por que eu digo terapeuta? Eu falo isso, até ontem eu estava conversando com algumas alunas, né? Eu falei para elas da minha intenção de levar a astrologia kármica para um outro nível, né? Onde nós usamos todo esse conhecimento como um caminho para levar a uma cura. Porque, veja bem, todo problema que a pessoa vem buscar, ele é uma ferida, é uma situação que incomoda a pessoa. E o mapa mostra isso especificamente, né? Quando a gente faz uma análise do mapa, ali a gente está vendo quais são as áreas da vida da pessoa que mais incomodam, onde é que está o problema e o que é que foi que ela trouxe de outras vidas, que tipo de comportamento que ela teve em outras vidas que resultou na personalidade dela hoje, tá? Porque você é hoje o resultado, a soma de todas as suas vidas passadas. A gente vai acumulando experiências, comportamentos, padrões emocionais, padrões de comportamento, e hoje o que nós somos hoje é um resultado, uma somatória de tudo que nós fomos no passado. E daí que aquelas situações que nós não resolvemos no passado, nós trazemos para resolver nessa, não é? Então, se é uma situação que precisa ser resolvida, se é um problema que está incomodando, aquilo tem uma solução. E o mapa está mostrando, olha, isso aqui é um assunto que você precisa ver, que você precisa se curar, que você precisa, né, se curar ou curar o relacionamento, aquela ferida, porque muitos casos, né, são relacionamentos familiares, com filhos, com, enfim, né, vários tipos de relacionamento, aquilo é uma ferida. Não é uma questão só sua, mas é uma questão que envolve outras pessoas. Tá? E o mapa mostra qual o caminho para fazer isso tudo. E daí que o astrólogo, ele orienta a pessoa como é que ela deve proceder, e a gente ainda pode levar isso a um nível um pouquinho além. Mas isso é assunto para um outro dia. A questão é que, assim como eu vejo várias alunas que chegam para mim e dizem assim, eu sempre quis ser uma terapeuta, eu queria ajudar as pessoas, mas eu não sabia exatamente como, e já fez curso de milhões de coisas, de cristais, de o estudo das ervas, de mesa radiônica, de reiki, barras de access e vários outros tipos de terapia. E daí que assim, a pessoa tem várias formações, mas ainda está faltando alguma coisa que junte aquilo tudo, né? E o conhecimento da astrologia kármica é essa ferramenta que pode juntar isso tudo. Por quê? Porque na leitura do mapa, a pessoa identifica
aonde é que estão as questões que precisam ser trabalhadas com aquela pessoa, né? O que essa pessoa precisa desenvolver, o que ela precisa aprimorar, quais são os karmas que ela tem que resgatar, quais são os relacionamentos difíceis na vida dela. E tudo isso pode ser seguido de um processo terapêutico. E quando a gente está aconselhando, mesmo que não envolva nenhum outro tipo de terapia, mesmo que seja só a leitura do mapa, não é só, né? Já é bastante coisa. Isso já é um encaminhamento, um aconselhamento. Então, o astrólogo, né? A astróloga kármica, o astrólogo kármico, ele é um terapeuta, ele é um profissional que está cuidando de outras pessoas. E muitas pessoas não conseguem visualizar isso. Ela gosta de astrologia, curte astrologia, pesquisa na internet, assiste palestras, está aqui assistindo minhas lives, acompanha esse conteúdo, me pergunta lá como é que é, o meu Sol é tal, o meu nó do Sul é aqui, o meu Saturno está lá, está entendendo, né, essa questão, mas ainda não entendeu que quando ela estuda, quando ela se aprofunda nesse conhecimento, ela vai sim se tornar uma terapeuta, só que de astrologia. E aí pode ser associado, né? Como uma aluna minha estava falando ontem, você tem estudos que associam, por exemplo, os florais aos planetas. Então, você tem lá um planeta no seu mapa que está bem complexo, né? Cheio de aspectos, ou está retrógrado, tem uma opção de coisas. E aí tem uns florais que podem ajudar a pessoa a lidar com aquela situação. Por exemplo, né, uma pessoa que tem um Marte retrógrado na casa 4, que fica guardando emoções, né, raiva, mágoa, ressentimento, e aquilo fica remoendo, isso não é bom para ninguém. E daí que esse conhecimento pode dar um passo além e o próprio astrólogo pode conciliar todo aquele conhecimento que ele já estudou de outras coisas, de outras terapias, e unir isso e, né, aumentar a sua capacidade de ajudar as pessoas. Então, se tornar uma astróloga, não que você precise ter nenhum desses outros conhecimentos para se tornar uma astróloga kármica, muito pelo contrário. Eu só estou falando que, normalmente, as pessoas que se interessam pela astrologia kármica, elas já se interessaram por esses outros assuntos. E você que está aqui me seguindo até agora, que está assistindo, se você já fez curso de tarô, curso de baralho cigano, curso de cristais, curso de radiestesia, qualquer uma dessas outras coisas, se você tem, coloca aqui para mim, se você já fez e o que foi. Porque, em geral, as pessoas se interessam por esses assuntos que muita gente chama de assuntos esotéricos, né? Sim, é esotérico, é porque é diferente daquilo que a gente vive todo dia, é diferente da matemática, né, da língua portuguesa, da história, da geografia, é um conhecimento diferente, esotérico, tá? E daí que esse conhecimento, esse aprofundamento na astrologia kármica pode modificar a sua vida, pode transformar a sua vida. Na verdade, a profissão de astróloga kármica pode transformar a sua vida. Por quê? Porque você, atuando como astróloga, você vai desenvolver mais ainda a sua conexão com o plano espiritual, porque a gente usa a intuição, desenvolver a sua intuição, desenvolver essa conexão, evoluir espiritualmente, ajudar outras pessoas. E o fato de ajudar outras pessoas já é o suficiente para te ajudar na sua própria evolução espiritual. Então, enquanto você está auxiliando outras pessoas a resolver o problema delas, você mesmo está evoluindo. E quanto mais você une esses conhecimentos e quanto mais você ajuda outras pessoas, mais você sobe um degrauzinho nessa escada da evolução. Então, para muitas pessoas, o conhecimento da astrologia, né, pode ser só para si, mas a grande maioria, quando vê a profundidade desse conhecimento, entende que essa é uma profissão
que dá a ela a capacidade de ajudar outras pessoas com assuntos muito profundos, resolvendo problemas que são, às vezes, muito dolorosos para as outras pessoas, e isso faz com que essa profissão seja uma forma de terapia, tá? E pode sim acrescentar outras formas de terapia nesse trabalho que vão ser assim, pós leitura do mapa. Então você faz a leitura, entende que tipo de ajuda aquela pessoa precisa e daí que você tem como ajudá-la se você tiver esse outro conhecimento, né? Eu mesma indico quando as pessoas precisam de um terapeuta, de uma psicoterapia ou às vezes de florais, né? Às vezes é uma questão emocional que os florais vão resolver, ou outros tratamentos desse tipo, barras de access, essas outras terapias que vão ajudar a pessoa a equilibrar, harmonizar o seu emocional, e isso, não é, vai aumentando essa cadeia de ajuda. E por que que tudo isso é importante e por que que tudo isso está se tornando cada vez mais importante hoje? Por que que a gente está falando disso hoje? A astrologia kármica é uma coisa nova? Não, não é uma coisa nova. É uma astrologia milenar, pouco conhecida, pouco utilizada, principalmente aqui onde nós vivemos, no Brasil. E isso eu falo não só por mim, mas porque todas as minhas alunas dizem assim, eu estava procurando um curso de astrologia kármica, eu estava procurando alguma coisa no gênero e não acho essas informações. Ouviu falar de astrologia kármica em algum lugar e às vezes nem ouviu de repente passando aqui, ou no Instagram, no Facebook, assistiu um vídeo meu, não sabia nem que existia astrologia kármica, estava procurando alguma coisa ou não estava, viu um vídeo, assistiu, achou interessante e aí começou a me seguir e de repente vira aluna, né? Ou aquelas que estavam efetivamente buscando. Só que nós, né? Nós que eu digo assim, seres do planeta Terra, nós estamos num momento em que o planeta passa por muitas transformações, passa por aliás, ele já está passando por esse processo de transformação há algumas décadas, né? E esse é um processo de evolução do próprio planeta. E nós, como terráqueos aqui, precisamos evoluir junto com o planeta, tá? Mas isso é um processo doloroso, difícil e tudo mais. E as situações, né, que o mundo vive hoje em dia são cada vez mais pressionantes, né? E parece que assim, a coisa, nossa, já chegou no fundo do poço, mas ainda não é. Acho que ainda pode ficar pior. Mas o que a gente vê? A gente vê guerras, a gente vê destruição, a própria natureza fazendo a sua parte, né, nessa transformação do planeta, e a pandemia acabou isolando, né, fazendo com que nós, o mundo inteiro, né, tivéssemos que parar e olhar para dentro. E muitas pessoas não aguentaram fazer isso, né? Ou muitas pessoas não tinham condições emocionais de fazer isso, de olhar para dentro, de buscar essa evolução, de buscar evoluir e resolver os seus próprios problemas. Então, o número de pessoas, né, precisando de orientação, de auxílio, de equilíbrio emocional ficou gigantesco. Isso no planeta inteiro. Então, as pessoas que estão capacitadas para ajudar essas pessoas, psicoterapeutas ajudam, psiquiatra ajuda, só que vai lá com remedinho. Então, o que faz um remédio para depressão, um remédio para algum desequilíbrio emocional? Ele está tratando só os sintomas, ele não está tratando a causa. Só que a causa está lá, a gente consegue decifrar essa causa lá olhando para o mapa. Então, nós conseguimos mergulhar a fundo naquela história e entender por que a pessoa está, né, nesse estado de depressão, nesse estado de ansiedade. Ansiedade é um outro problema que generalizou com o isolamento social, não é verdade? Generalizou a quantidade de pessoas que
ficaram ansiosas porque não podiam sair, porque não podiam ver as outras pessoas. E muitos nem estavam nem aí, saíam mesmo, se contaminaram e tudo bem, né? Não morreram por conta disso, outros morreram, mas enfim, cada um com a sua parte. E as pessoas que tinham algum entendimento, elas conseguiram se voltar para dentro, entender que aquele era um momento de reflexão, que era um momento de tentar resolver essas situações e principalmente de relacionamentos, né? Porque as pessoas ficavam ali 24 horas convivendo com uma determinada pessoa e aí os atritos começam, né? Nem sempre as coisas foram às mil maravilhas. E a quantidade de violência doméstica que aumentou nesse período foi gigantesca, porque o emocional das pessoas ficou muito afetado com essas restrições. O ser humano não gosta de ser limitado. A grande maioria quer ser livre para fazer o que bem entender, não é? Então, a nossa liberdade, é claro que vale muito. E quando a gente tem essa liberdade restrita, isso começa a dar nos nervos, não é? E daí que imagina o mundo inteiro na mesma situação. Então, a quantidade de pessoas que não conseguiu lidar com isso foi muito grande. Então, hoje nós temos o resultado desse período. As pessoas que hoje ainda estão passando por problemas de ansiedade, por vários tipos de problemas, com o auxílio de diversas terapias, né, e principalmente as terapias alternativas, tudo isso pode ser trabalhado. Agora, eu ouço isso de várias pessoas que trabalham com vários tipos de terapias e ela fala assim, estava faltando alguma coisa. E essa alguma coisa eu encontrei na astrologia kármica, que agora eu consigo dizer especificamente a situação está aqui, nessa área da vida, ou nessa situação, ou nessa energia, né, que é a energia do planeta, nessas energias, às vezes, quando os planetas fazem aspecto um para o outro, aquelas energias se enfrentam, então você consegue entender, e aí sim, agora eu consigo trabalhar isso, eu consigo orientar cada vez mais essa pessoa. Então, ser uma astróloga kármica é uma profissão que pode mudar a sua vida. Por quê? Porque você vai poder fazer muita coisa boa por outras pessoas, e inclusive quem já é terapeuta pode usar esse conhecimento para aumentar ainda mais a sua compreensão da psique das pessoas, dos pacientes, do ser humano em geral, né? Porque no final das contas a gente entende bem profundamente a psique das pessoas, analisando o mapa delas, e então isso tudo são ferramentas que se somam e que com essa ferramenta da astrologia kármica, né, se tornando uma astróloga kármica, você pode fazer esse trabalho que vai fazer bem ao outro e que vai fazer melhor ainda para você mesmo como ser humano, no seu processo evolutivo. E eu digo sinceramente para todo mundo, não é todo mundo que vira astróloga kármica, porque realmente exige dedicação, exige empenho, exige estudo, exige essa vontade de querer ajudar o outro. Não são realmente todas as pessoas que vão chegar lá e que vão, assim como não é qualquer outra profissão. A profissão de médico é para qualquer um? Claro que não. A profissão de bombeiro é para qualquer um? Claro que não. A profissão de engenheiro é para qualquer um? Para qualquer um que tenha capacidade mental de aprender cálculo. Enfim, todas as profissões têm as suas exigências básicas, né? Um determinado tipo de perfil para cumprir, né? Para trabalhar naquela área, e a mesma coisa para a astrologia kármica, não é? Então, o perfil ideal para uma pessoa ser astróloga kármica seria o perfil de um terapeuta, porque no final das contas é isso que a gente faz. A gente recebe a pessoa, estuda o mapa, passa todas as informações para ela e não passa isso de qualquer maneira. A gente por isso que é chamado consulta, não é? Porque ali você está trocando informações e você está
falando de assuntos que são importantes e que são delicados para a pessoa, e aí essa habilidade de aconselhamento do outro também é muito importante na profissão de astróloga kármica. Ainda mais que a gente está falando, né, de karmas, de história, de passado, de traumas, de situações que precisam ser desenvolvidas, resolvidas. Então, essa é uma profissão bastante gratificante para quem gosta de ajudar o outro, para quem gosta, né, de ver a outra pessoa também se transformar, porque ela, né, ela tendo um direcionamento, ela sai com aquela satisfação de que, nossa, agora eu sei mais, né, o caminho que eu tenho que seguir. Então, isso é muito gratificante. A Mariluce disse que fez todos esses, tá vendo? Mariluce, não é verdade? Quem gosta de uma dessas coisas acaba gostando de todas as outras, né? Faz reiki, faz radiestesia, faz mesa quântica, aprende a jogar tarô, aprende a jogar baralho cigano, estuda astrologia, enfim. Tudo é, na verdade, no final das contas, assim, tudo faz parte do mesmo universo. Então, cada conhecimento a mais que a gente tem, apometria, outros tipos de terapia, vão se somando. Todos os conhecimentos vão se somando. E isso só faz engrandecer o nosso trabalho e a nossa jornada como astróloga, como pessoa, como ser humano, como espírito em evolução. Porque tudo que você aprende, tudo você pode usar nessa vida para te auxiliar e para auxiliar as pessoas ao seu redor. E as pessoas, né, que você atender se você se torna um profissional. Ó, a Mariluz está dizendo que ela sente que essa é a missão. Ajudar outras pessoas, Mariluce. Se for isso, você está do meu time. Meu time é o time das pessoas que tem a missão de ajudar outras pessoas. Ó, a Mariluce disse que sim. Então, é isso mesmo, Mariluce. A gente sente essa necessidade de ajudar as outras pessoas e eu vejo que a maioria das pessoas que tem essa vontade é porque elas já passaram por situações bem delicadas ou bem complicadas, elas já tiveram tantos problemas na vida que, né, que quando elas se ajudam de alguma forma, através de terapias diversas, através da espiritualidade, da busca de um caminho espiritual, de entender, de estudar a questão do karma, das nossas vidas, do que a gente vem fazer aqui nesse planeta, acaba sendo um caminho natural ajudar outras pessoas. Ó, a Luíse Branco está perguntando se a astrologia kármica e a astrologia védica são a mesma coisa. Não são a mesma coisa, é similar. A diferença é que a astrologia védica ela considera o horóscopo sideral. É só a forma de traçar o mapa, tá? Mas, assim, são duas vertentes da astrologia que são vertentes espiritualistas da astrologia, diferente da astrologia moderna, que é só uma astrologia psicológica, né? Tanto a astrologia kármica quanto a védica são astrologias espiritualistas que entendem que o ser humano é um espírito em evolução que precisa encarnar diversas vezes para o seu processo de aprendizado e de evolução. Então, isso as duas têm em comum. Então, a astrologia kármica está aí há milênios, né? Ela ficou dormindo assim no Ocidente durante vários séculos, né? Mas no Oriente continuou sendo usada. Então, isso era o que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês. Quem ainda não me segue, siga o perfil Agni Astrologia nas 3 redes, Instagram, Facebook, YouTube. Eu estou aqui toda semana fazendo lives. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Eu espero que esse conteúdo tenha elucidado alguma coisa para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de astrologia kármica, pode me enviar um direct. Me manda no direct. Eu sempre leio, sempre respondo a todo mundo.
e sugestão de temas para abordar aqui nas lives, também aceito me enviar sugestão por direct, tá bom? Então, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.